Olá, mulher! Seja muito bem-vinda ao programa Pergunta para Físio. Aqui nós discutimos tudo sobre as patologias que mais geram dores no corpo das mulheres. E eu sou a Vanessa Godoy, fisioterapeuta, e o tema de hoje é como conviver com bico de papagaio sem sentir dor nas costas. Você aí já fez um exame e apareceu lá que você tem bico de papagaio e aí você vem sentindo bastante dor na sua coluna? Então fica aqui comigo que essa live ela é para você. Vamos entender primeiro o que é o bico de papagaio, né? Tem esse nome popular, né? Bico de papagaio, mas vamos entender um pouquinho o que seria esse bico de papagaio de fato. Bom, vou mostrar aqui para você um desenho para ficar mais fácil de você entender. Essas duas aqui são vértebras, as vértebras que a gente tem na nossa coluna, desde lá do nosso pescoço até o final das nossas costas, a gente tem as vértebras. Essa parte que tá aqui em verde, aqui no desenho, essa parte aqui é o nosso disco vertebral, aqui no meio. E aí, como é que surgem os bicos de papagaio? A gente tem uma força que vem, né, de cima para baixo em cima da gente o tempo inteiro, que é a nossa força da ação da gravidade. Então, tem sempre aqui uma força que está sempre empurrando o nosso corpo para baixo, que está sempre achatando o nosso corpo. E aí, quando eu tenho uma alteração na força que vem sobre a vértebra ali, por exemplo, imagina que a força ela teria que vir aqui bem no meio para que ela tenha ali uma absorção de impacto certinha. Imagina que eu tenho uma força que vem mais aqui. Ou imagina que eu tenho uma força exercida do outro lado aqui do meu corpo. Toda vez que eu tenho uma força de um lado só, então que eu tenho ali uma assimetria das forças ali em cima da minha coluna, eu começo a alterar e eu começo a ter uma descarga diferente nesse disco vertebral. Então, eu começo ali a comprimir mais um lado ou mais o outro, e isso leva as mulheres a desenvolverem aí a hérnia de disco, né? Já ouviu falar em hérnia de disco? É assim que acontece. Se eu tenho ali, ó, se diminui mais o espaço de um lado ou se diminui mais o espaço do outro, por conta de uma força, que ela vem ali, uma força assimétrica, eu tenho uma diminuição do espaço. E aí quando eu vou diminuindo esse espaço que teria que acontecer ali na minha coluna, imagina que tinha um espaço assim, aí esse espaço foi diminuindo, eu tenho ali uma compressão do disco. E aí que surgem esses famosos bicos de papagaio. É literalmente, se eu for observar aqui, é uma pontinha que ela faz aqui, ó. Esse osso, ele vai, o nosso corpo mesmo, ele vai criando ali uma formação de uma ponta de osso e aí vai ficando um biquinho aqui na ponta da minha vértebra, tá? É isso que começa a acontecer, os famosos bicos de papagaio. Nada mais é do que uma proeminência óssea. Sabe quando você tem um esporão no calcanhar, por exemplo? É a mesma coisa. O seu corpo, ele produz ali um cálcio e aí ele faz essa pontinha que fica ali e vai causando dor, né? Exatamente porque esse bico de papagaio, ele surge como uma forma de proteção do teu corpo. Então, quando eu tenho ali esse bico de papagaio, você vai pegar o exame e vai aparecer lá que você tem osteófitos, que você tem lá osteofitose. Toda vez que você pegar um raio-x, que você pegar uma ressonância, que você pegar uma tomografia da sua coluna, tiver escrito lá que você tem osteófitos marginais, osteofitose, significa que você tem essa formaçãozinha do osso, que é aí o nosso bico de papagaio. Isso pode acontecer em todas as idades, é mais comum com o envelhecimento, mas eu já vou te explicar por que se forma esse bico de papagaio, né?
você já entendeu o que é um bico de papagaio, eu vou te explicar como é que ele é formado. A nossa coluna, se você me acompanha por aqui, eu sempre falo sobre estabilidade da coluna, que a sua coluna ela tem que ter sustentação, ela tem que estar estável ali, certo? Quando a gente não tem uma coluna estável, ou seja, quando eu tenho uma coluna mais instável, ela começa a ter ali algumas formas de compensação. Uma das formas de compensação são os bicos de papagaio. Então, se essa coluna ela não tem a sustentação que ela de fato ela precisa, ela vai criando uma adaptação do teu corpo. Então, vão formando essas pontinhas de osso para que eu não tenha ali um aumento dessa hérnia de disco, para que eu não tenha uma artrose, para que qualquer coisa não aconteça na sua coluna, aí ruim, o seu corpo vai criando essa adaptação. Então, tá aqui. Só que o que acontece? Se você perceber aqui, ó, desse lado que tem aqui o bico de papagaio, né? Tem o bico de papagaio aqui em cima e aqui embaixo, esse espaço aqui da articulação, ele vai ficar menor. E aí que a dor aparece. O bico de papagaio, a grande coisa que pode causar aí no seu corpo é que ele pode comprimir, ele pode esmagar algumas estruturas, porque aqui, ó, pode estar passando algum nervo, pode estar passando aqui a medula, pode estar passando algum ligamento, algum tendão, tudo que está passando ali perto, pode ser que essa pontinha de osso vai lá e dá uma picadinha, dá uma esmagadinha. Então, esse é o grande problema. Esse é o grande sintoma de dor que é causado por conta dos bicos de papagaio. Ficou claro para vocês o que é o bico de papagaio e como que ele é causado? Coloca aqui para mim. E por que esse bico de papagaio, de fato, ele surge? Porque ele é bastante comum. Muitas mulheres vão fazer um exame e vai aparecer lá. Às vezes, a causa da tua dor não é nem o bico de papagaio, mas às vezes você faz lá um exame, você tem uma hernia de disco, mas tem lá que você tem uma osso aí na sua coluna. Ele surge por conta, então, da fraqueza da musculatura. Lembra que eu te falei que a coluna precisa ter sustentação. Se ela está instável, significa que ela já está fraca. Se eu tenho uma fraqueza na minha coluna, a musculatura não está dando conta de segurar aí as minhas vértebras, de dar suporte para a parte estrutural da minha coluna, pode surgir então o bico de papagaio por conta dessa fraqueza, por conta do sedentarismo, porque automaticamente, se você é sedentária, a sua musculatura ela já é fraca, então você tem mais chance de desenvolver um bico de papagaio. Na osteoporose, por exemplo, quando eu tenho uma osteoporose, eu tenho ali os buraquinhos no osso, né? Esses buraquinhos que ficam maiores ali no osso, o osso normal é aquela pedra pomes, aquela pedra antiga lá que o pessoal lixava o pé, né? Pedra pomes. Então, imagina que o osso normal é um osso igual a uma pedra pomes. Ele tem lá alguns furinhos, bem pequenininhos. Agora, um osso que ele tem uma osteoporose, por exemplo, é igual a uma bucha vegetal, aquela bucha amarela de tomar banho. Aquela bucha vegetal, ela tem ali uns orifícios maiores. Então, se eu tenho lá espaços maiores lá no meu osso, automaticamente a densidade do meu osso ela vai ser menor. Então, essa vértebra ela já não vai estar desse tamanho. Ela vai estar mais achatada. Ela vai estar menor do que essa daqui, tá? E o espaço aqui entre uma vértebra e a outra vértebra vai ficar menor ainda, porque eu tenho um achatamento acontecendo. Então, se eu tenho ali uma osteoporose, eu tenho mais chances ainda de desenvolver também um bico de papagaio. Percebe que o bico de papagaio, na maioria das vezes, ele não vai vir sozinho. Ele vai vir acompanhado de uma outra alteração ali no teu corpo, por conta de um encurtamento também. Então, lembra que se eu tenho uma força diferente em cima da minha coluna, tem uma sobrecarga diferente ali, eu tenho só de um lado, por exemplo, vai acontecer isso aqui, ó. Vai fazer o bico de papagaio aqui, tá? Se eu tenho uma força vindo só aqui na minha coluna,
tem uma sobrecarga, automaticamente, ele vai criar ali um ossinho, uma pontinha de osso, tá bom? E aí, isso pode causar bastante dor. Então, se eu tenho uma parte que está mais encurtada, ela já tem uma maior tendência de desenvolver isso. Vanessa, algum medicamento, algum tratamento ali no local da minha dor, alguma coisa que eu fizer vai fazer esses osteófitos, esse bico de papagaio sumir, ir embora, desaparecer assim? Não, não vai, tá? Não existe um tratamento, não existe um remédio, não existe nada que vá fazer o bico de papagaio sumir, porque é uma alteração da estrutura do corpo, é uma alteração óssea, tá? Mas, então ele vai continuar ali. É como se você tem aí cabelo branco, né? Mulheres, nós, aí os meus já estão começando aqui com os cabelos brancos. Por mais que você passe ali uma tintura, o branco vai estar sempre ali, não vai? É assim, né? Vez ou outra ali aquele branco aparece, o branco tá ali, você só pintou de outra cor. Com o bico de papagaio é a mesma coisa. Eu vou fazer algumas medidas para que eu não sinta dor, para que eu não fique dependente de remédio. Mas, até porque é possível, totalmente possível, você ter ali um diagnóstico de um bico de papagaio e não ter sintoma, não sentir dor nenhuma. Mas tem coisas que eu preciso fazer, porque senão isso pode aumentar e esse bico de papagaio pode se tornar uma coisa muito séria, tá? E o que eu preciso fazer então para eu conviver bem? Se eu tenho lá um diagnóstico de bico de papagaio, às vezes você fez um exame e a única coisa que tem lá na tua coluna é o bendito bico de papagaio, né? E aí você tá sentindo dor, o que você tem que fazer? A primeira coisa, lembra que o bico de papagaio acontece quando eu tenho uma degeneração, quando acontece ali alguma coisa na minha coluna que muda a estrutura dela e que deixa ela instável. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é eu aumentar esse espaço entre as minhas vértebras para eu diminuir essa compressão, porque a dor ela é causada porque tá ali apertado. Então, se tá ali apertado, eu tenho que ganhar esse espaço de volta para que aí eu tenha uma liberação ali do que ele tá comprometendo, do que ele tá comprimindo. Então, aí eu tenho ali um alívio da minha dor, paro de sentir aquele nervo, aquele formigamento, aquela dor enfisgada, aquela dor enfacada, empontada lá nas costas, certo? Segunda coisa que eu preciso fazer, eu preciso ganhar de volta a sustentação da minha coluna, né? Então, se acontece o bico de papagaio porque minha coluna tá ali instável, entenda que instável às vezes a gente pode confundir. A gente pode pensar, tá instável, tá fora do lugar a coluna, tem que colocar no lugar. Não é isso, tá? Isso não existe. Coluna fora do lugar, isso não existe. Isso a gente deixa para depois, para um outro dia trazer esse assunto, mas isso não existe, tá bom? Então, você precisa ganhar ali a sustentação para que esse corpo ele não precise ir criando formas de adaptar esse corpo para que essas pontinhas de osso elas não desenvolvam, elas não cresçam. E eu preciso também reprogramar a minha postura, porque a minha coluna, quando eu tenho um bico de papagaio, a minha postura adotada, ela é uma. Quando eu não tenho bico de papagaio, a minha postura é outra. Olha só, muitas mulheres percebem aí que tem uma escoliose, por exemplo. Você já ouviu falar em escoliose? Então, a escoliose, ela anda ali, ó, juntinho com o bico de papagaio. Juntinho com o bico de papagaio. Então, eu preciso, nos dois casos, reprogramar a minha postura. Por quê? Porque dessa maneira eu consigo ali voltar essa coluna para o eixo e eu consigo com que essa compressão, que aconteça essas forças que vêm ali de ação da gravidade, na hora que elas vêm, elas conseguem ali serem dissipadas. Eu consigo passar essa força, eu consigo distribuir em cada pedacinho da minha coluna sem eu ter ali um comprometimento, sem que eu aperte um lado mais e eu cause nenhuma dor e eu cause nenhuma tensão.
Outra coisa que eu preciso é ganhar mobilidade da minha coluna. A mobilidade da coluna, ela já vai diminuindo com o passar dos anos se a gente não estimula. Então, eu preciso que a minha coluna, ela vá melhorando os movimentos, principalmente o movimento posterior, movimento de extensão da minha coluna, tá? Já ouviu falar nisso? Porque muitas vezes, quando a gente faz exercício normal, quando a gente faz exercício de academia, quando a gente faz exercício comum, a gente faz muito mais movimento de flexão, de dobrar a coluna para frente. Então, abdominal, a gente faz muito movimento de flexionar até mesmo no nosso dia a dia. É a posição que a gente mais fica na nossa vida, né? É redondinha, assim para frente. Então, esse trabalho aqui de flexão da coluna, você não precisa se preocupar tanto em ganhar se você tem a sua coluna com os bicos de papagaio. Mas um movimento que quase ninguém faz é o movimento de estender a coluna, é um movimento contrário desse. Por quê? Se eu tenho ali essa musculatura da frente do meu corpo muito forte e a musculatura lá de trás da minha coluna mais enfraquecida e, obviamente, menos mobilidade na coluna quando eu faço esse tipo de movimento, a minha coluna ela fica muito mais instável. Pensa, por isso que muitas mulheres têm bastante dor nas costas quando vai pegar alguma coisa no chão, precisa baixar, né? Trava as costas. Normalmente é nesse tipo de movimento para frente, que é um movimento que a gente está mais acostumado a fazer no dia a dia, mas é por falta de incentivo de todos os outros movimentos da coluna. Lá com as minhas alunas, lá no MPO, a gente consegue perceber a mudança bastante postural nas alunas também, né? Além da eliminação de dores, exatamente porque em todas as aulas elas trabalham todos os posicionamentos e principalmente essa parte de extensão de coluna, que eu já vou te mostrar aqui na prática, uma maneira simples de você começar a incentivar a sua coluna para ela trabalhar esse incentivo mesmo de ganhar esse começo de mobilidade que na maioria das vezes ele está mais diminuído. E aí, quando você faz isso, você começa a perceber que a tua coluna, além de não ter dor, você começa também a perceber que os movimentos do seu dia a dia vão ficando mais fáceis. E aí quando você vai fazer qualquer posição, você tira uma foto, por exemplo, você já se observa que a sua postura tá melhor. As pessoas começam a comentar com você que você tá mais alinhada, né? Eu tenho até uma aluna que uma pessoa do trabalho dela falou pra ela: "Nossa, o que você faz, né? Você tem um corpo assim todo alinhado, você fica o dia todo sentada na cadeira, mas tá sempre alinhada, uma postura super boa." Exatamente por isso, porque ela trabalha todos esses quesitos lá nas aulas e isso também reflete até na parte estética, até mesmo, né? E aí, mulher, o que acontece se eu não tratar o meu bico de papagaio? Se eu fiz lá um exame que apareceu lá que você tem um bico de papagaio, o que acontece se você não fizer nada e ignorar? Bom, primeira coisa aqui, como ele é uma patologia que ela é degenerativa, a tendência é que aumente. Então, a tendência é que esse desgaste, ele se avance e que esse bico de papagaio fique maior. Qual que é o grande problema se esse bico de papagaio ele evolui, ele fica muito grande? A dor, né? Que ela pode te limitar em fazer os movimentos. Algumas mulheres têm dificuldade de inclinar as costas, já sentem fisgar, de girar a coluna, já começa a ficar com o movimento mais comprometido. E quem tem, principalmente, o bico de papagaio na cervical, porque o bico de papagaio pode acontecer em qualquer parte da coluna, mas quem tem o bico de papagaio lá na cervical, ele pode ficar tão grande e ele costuma vir aqui, ó, de trás para frente, que ele pode até mesmo perfurar algum órgão, tá? Já vi casos aí de acontecer essa perfuração no esôfago, tá bom? Então, cuidado, tá? O bico de papagaio, na maioria das vezes, ele não causa esses transtornos tão grandes, mas é bom você saber que isso pode acontecer na cervical. Agora, na lombar,
já é bastante comum quem tem o bico de papagaio ter ali essa ponta óssea, ela pode pegar ali até o canal medular, então pode comprometer a medula, e o grande problema de comprometer a medula é que você pode perder os movimentos, né? Então você pode perder os movimentos das pernas, por exemplo, por conta ali de um simples bico de papagaio. Claro que é um estágio, né, gente, mais avançado, mas isso é possível de acontecer, né? Tem aluna no MPO que tem um comprometimento medular, né, e que exatamente está lá para fazer os exercícios, para tratar isso, e que vive hoje em dia sem dor, mas tem que cuidar para não chegar nesse estágio. Por quê? Em alguns casos, se for muito avançado, pode ser até necessário fazer um procedimento cirúrgico. E um procedimento cirúrgico na coluna é aquilo, né? É a incerteza de se vai ficar bom ou se mexer vai piorar, né? Então, quando se trata de coluna, é uma coisa bem séria. Então, a gente não pode deixar o tempo passar e arriscar perder os movimentos do corpo. E eu vou te mostrar aqui um exemplo na prática de como você vai fazer para você ganhar esse entendimento. Primeiro passo aqui para você ter uma clareza do que seria aumentar o espaço entre as suas vértebras, tá bom? Eu uso muito lá no MPO uma prática de autocrescimento. O que é o autocrescimento? É você imaginar que a tua coluna ela está ganhando espaço. Ah, mas é só imaginar? Não, você tem que fazer alguma coisa aí também. Então você vai fazer o seguinte: vou ficar de lado, que aí acho que você consegue me enxergar melhor. Você vai colocar as suas mãos apoiadas no chão. E aí pensa assim, ó. Embaixo das suas mãos, você tem aqui o chão te empurrando, certo? E aí, lá em cima do teto, você tem o teto, né? Você tem aí a parte de cima aí da tua casa, o telhado da tua casa. Você vai imaginar aqui que você vai alcançar o topo da tua cabeça lá em cima, como se fosse um balão. Sabe aquele galão de gás hélio? Já viu aquele balão que ele flutua? Que se você solta a pontinha dele, ele vai até lá em cima? Então, você vai imaginar que a sua cabeça é esse balão de gás hélio. E aí, a sua mão aqui, ela vai fazer uma pressão leve para baixo. E ao mesmo tempo aqui, você vai sentindo o topo da tua cabeça crescendo como se fosse essa bexiga de gás hélio indo lá em cima pro teto. E aí, você vai empurrar a sua cabeça lá na direção do teto e o bumbum vai fazer uma força para empurrar contra o chão. Ao mesmo tempo aqui, você vai trazer o seu umbigo para dentro e para cima. E aqui, ó, sustenta um pouquinho, deixa a sua respiração fluindo. E só mantém essa organização aqui. Você percebe? Relaxa tudo agora, do jeito que você estava antes. Despenca tudo, né? Quanto mais eu tiver essa percepção de eu ganhar esse espaço, e isso vale deitada, em pé ou sentada nas suas funções do dia a dia ou até quando você estiver fazendo algum tipo de exercício. Isso dá total diferença, porque assim você estimula o seu corpo a ganhar de volta o espaço que você perdeu por conta das compressões, por conta da ação da gravidade, que está sempre jogando a gente para baixo. Uma outra coisa que você vai fazer, você vai agora estender a sua coluna. Então, você vai abrir o seu peito para frente nessa mesma posição aqui. Então, mantenha esse crescimento acontecendo. E aí aqui, ó, você vai abrir o coração para frente. Vai subir o seu olhar para olhar lá atrás. E vai voltar. Esse movimento aqui é excelente para a coluna, porque aqui eu estou estimulando eu ganhar esse espaço e eu diminuir essa compressão que acontece lá atrás nas costas devido aos bicos de papagaio. Então aqui eu não estou nem fazendo força, estou trabalhando só a mobilidade aqui do meu tórax, da minha cervical, da minha coluna lombar, para eu estimular esse corpo a esse crescimento, ganhando espaço e devolvendo o movimento. Tá? Você pode fazer algumas vezes, pode fazer de 6 até 10 vezes esse movimento para que você consiga
pensar melhor na hora que você vai executar seus movimentos. E aí coloca esse tipo de movimento no seu dia a dia, porque esse tipo de movimento a gente não faz, né? A gente fica só ali na flexão. E aí a gente precisa expandir, a gente precisa ganhar esse espaço, abrir esse peito, deixar esse pulmão respirar e assim a gente consegue ganhar também essa mobilidade aí na nossa coluna. Mulher, essa live aqui te ajudou? Fez sentido pra você? Coloca aqui pra mim nos comentários. Comenta aqui. Ó, e aí, se você gostou dessa live, a gente pode ajudar pelo menos mais uma pessoa compartilhando esse conhecimento aqui com quem sente dor. Então, ó, não precisa nem mandar para um monte de gente, não. Clica aqui se você tá me assistindo pelo Instagram, no aviãozinho, se você tá me assistindo lá pelo YouTube ou pelo Facebook, clique em compartilhar, escolhe uma amiga especial, alguém que você ama e que pode ter aí esse benefício de participar dessa live e de ganhar esse conhecimento aqui, como você está podendo participar também. Um beijo para você e até a próxima. Tchau!